Então vamos lá. Vou falar de eleição esse ano, é um tema extremamente importante. O processo político brasileiro ele vem se notabilizando nos últimos anos pela complexidade, pelos desafios e por uma sociedade cada vez mais conectada. De certa forma, nós temos hoje um desafio grande, que é viabilizar candidaturas que tenham realmente um compromisso social, mas ao mesmo tempo nós temos alguns desafios que se colocam para a gestão pública, seja para o prefeito, candidato majoritário, seja para os vereadores. E aí o primeiro ponto, há um grande desconhecimento do papel do vereador, por exemplo. O que faz o vereador? O vereador, ele precisa estar conectado com as diretrizes da gestão pública, porque é ele que fiscaliza a gestão pública. O papel do vereador é fiscalizar a execução das obras, fiscalizar a execução do planejamento municipal e, ao mesmo tempo, ser um canal de controle sobre a gestão pública municipal. Ele é um interlocutor da sociedade para com o gestor. Então, o vereador não é aquele camarada que vai conseguir emprego, que vai conseguir um atendimento médico, ou aquele camarada que vai conseguir entregar um currículo. E muitas pessoas confundem isso. O vereador, ele é um ator fundamental no processo de gestão pública municipal. Por isso, a importância do vereador entender e compreender os desafios da gestão pública municipal. Ao mesmo tempo, no processo eletivo, os candidatos a vereadores vão precisar construir uma narrativa. Então, o marketing eleitoral é isso. Você precisa ter uma narrativa. Quando vocês forem fazer as reuniões nas comunidades, nos bairros, vocês vão precisar ter uma narrativa. Eu sou fulano de tal, sou candidato a vereador e tenho essa bandeira. Eu defendo isso. Vocês precisam conhecer. Vocês precisam, portanto, ter uma visão mais ampla, mais holística da gestão pública municipal. Até para vocês poderem construir a narrativa de vocês. No atual contexto nacional, existem alguns desafios que estão postos às gestões públicas municipais. E eu vou listar alguns aqui de uma forma muito rápida. Primeiro desafio. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade mais exigente e conectada. É a famosa sociedade da informação. Década de 50, 60, 70 era a famosa geração X. Década de 80, 90, início dos anos 2000 era a geração Y, a geração da revolução tecnológica. E essa geração tecnológica se aprofundou de tal maneira que hoje nós estamos vivendo aquilo que os estudiosos chamam de geração Z. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais conectadas, têm acesso à informação e são mais imediatistas. As pessoas querem informação instantânea, rápida. Não adianta, por exemplo, vocês trabalharem nas estratégias de comunicação de vocês textos muito longos. Ninguém lê um texto de uma página. O texto tem que ser textos concisos, rápidos, claros, bem focados. Ao mesmo tempo, essa sociedade mais conectada, ela passa a ter uma interação muito mais viva com as gestões públicas. Acabou aquela era onde, por exemplo, a informação demorava muito tempo para chegar ao conhecimento da população. Qualquer cidadão, através do seu celular, tem acesso ao WhatsApp, tem acesso ao Facebook. Então, por exemplo, quando um gestor público comete algum ato, bom ou ruim, em questão de minutos, essa informação está circulando na sociedade. E isso pode ser um ativo fantástico para as gestões públicas e para os vereadores na atual conjuntura. Através das mídias sociais que têm utilizado, você pode ter maior transparência na ação pública, você pode ter um maior exercício de controle social, você pode usar isso para fiscalizar os atos públicos, você pode ter um canal de interlocução com a sociedade, você pode estimular o desenvolvimento de uma governança, por exemplo, uma comunidade local. São instrumentos, portanto, que nos ajudam hoje a pensar o que é o novo. Aquele paradigma anterior de você ter uma gestão pública que pensava o planejamento de uma forma centralizada, na mão de 2, 3, 4 secretários, não dialogava com a população, não prestava conta da população, não tinha transparência naquilo que fazia, está acabando. Quem não conseguir se adaptar a esse novo momento vai ficar para fora do processo eleitoral. E alguns fatores potencializam esse processo. A mini reforma eleitoral recente, por exemplo, diminuiu os gastos de campanha. Não existe teto. O teto para uma campanha majoritária, por exemplo, 70%
do maior gasto da última eleição. Eu não sei quanto é que no município, mas 70% do maior gasto da última eleição certamente vai tirar do jogo aquelas estratégias de campanha que apostavam fortemente em gastos eleitorais. Ou aquelas estratégias de campanha que estavam assentadas em grandes estruturas de campanha. O processo eleitoral agora é um processo que tem que ser um processo mais dinâmico, menos custoso. E aí o exercício da criatividade é o nosso maior desafio. O marketing eleitoral bem feito passa a ser uma ferramenta estratégica, mas não somente marketing eleitoral. O João vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o marketing político. Ou seja, você não consegue viabilizar uma candidatura em 45 dias. Você tem que estar fazendo um trabalho de longo prazo. O que a gente vai discutir no dia de hoje é o marketing eleitoral. Mas vocês precisam conhecer um pouco essas ferramentas e esses instrumentos. Bom, uma das coisas que eu tenho escutado fortemente em nossas discussões, e eu entendo que é justamente o contrário. É comum ouvir o seguinte discurso: esse é o pior momento para fazer política. Muito pelo contrário. Esse é o melhor momento para fazer política. Esse é o melhor momento para fazer política quem tem credibilidade. Esse é o melhor momento para fazer política quem é probo, quem é honesto, quem é correto. E aí o PPS apresenta, por exemplo, um diferencial nesse momento, nesse cenário. Eu sei que tem pessoas de outros partidos aqui. Mas o PPS, por exemplo, é um partido que não tem escândalos de corrupção, não está envolvido em escândalos como Lava Jato, como Mensalão, etc. Alguns partidos são rotulados como sendo partidos costumeiros em práticas ilegais de campanha, financiamento, aliciamento, etc. Não, o PPS tem uma tradição, e nós defendemos aqui no PPS do Estado do Pará, o doutor Everaldo sabe disso, que realmente o PPS mantém essa postura. O PPS não está atrás de quantidade, o PPS é qualidade. Nós queremos pessoas que dialoguem fortemente com os princípios éticos e morais do partido. Então, os candidatos a vereadores do partido e os que estão na coligação do partido, o que nós orientamos é ter um discurso sempre da ética, da moralidade, da transparência, no trato com a coisa pública. O processo eleitoral, ele é muito mais do que um simples processo de eleição de candidatos. Ele é também um processo educativo. Nós só vamos conseguir superar nossa condição de subdesenvolvimento e periferia do Estado do Pará e dos municípios do Estado do Pará a hora que nós rompemos com a velha política. Qual é a velha política? É a política da compra do voto. É a política do camarada que entrega o seu voto em troca de uma cadeira de votos, de uma cesta básica, de uma dentadura, de uma promessa de emprego. O político que faz isso não tem compromisso. Mas a nova política não discute uma ação imediata, mas discute um projeto. E aí a pergunta: qual é o nosso projeto? Qual é o projeto que nós temos como candidatos a prefeito? Qual é o projeto que nós temos como candidatos a vereadores? O que vocês se colocam como atores? Qual é a proposta, qual é a narrativa de vocês? O que precisa ser construído? Terceiro, há um desafio posto que precisa entrar também na narrativa das candidaturas a prefeito e vereadores. A crise econômica que o Brasil vive hoje, nós tivemos uma queda do PIB de 3,8% no ano passado, a previsão para esse ano é que o PIB caia acima de 4%, mais de 10 milhões de brasileiros já estão desempregados. Isso traz consigo consequências importantes para as gestões públicas municipais. Boa parte dos municípios do Estado do Pará dependem fortemente dos repasses de recursos do FPE e do FPM. Quando há crise econômica, aumento do desemprego, a arrecadação diminui e os repasses constitucionais diminuem. As prefeituras vão ter que fazer mais com menos recursos. E aí, qual é a proposta da prefeitura? Como é que vai fazer isso? Portanto, eu não tenho dúvida que esse é o momento também de se repensar a forma de se fazer gestão pública. Nós precisamos de mais eficiência, mais efetividade e mais eficácia na forma de fazer gestão pública. Precisamos de estruturas menos inchadas, com maior capacidade de investimento em políticas públicas. Portanto, precisamos de gestores públicos profissionalizados. Eu falo isso. É comum você viajar no Estado do Pará e você vê o camarada que se elege prefeito, ele coloca parente como secretário, ele coloca cabo eleitoral em cargos importantes. E isso, de certa forma,
em muitos casos, acaba inviabilizando a boa gestão. Porque aquele parente, aquele cabo eleitoral, muitas vezes não tem o preparo técnico necessário para fazer o exercício daquele cargo. Há uns anos atrás, nós fizemos um exercício. Fala muito em falta de recursos. Isso é relativo. Nós fizemos um exercício e mapeamos em nível federal, órgãos do governo federal, mais de 300 oportunidades de captação de recursos por parte das prefeituras. E fizemos um diagnóstico do Estado do Pará. Percebemos que das 134 prefeituras do Estado do Pará, grande parte dessas prefeituras não captavam recursos federais. 3 motivos principais. Primeiro, boa parte delas desconheciam a existência do recurso. Sabiam. Segundo, algumas conheciam, mas não tinham uma equipe técnica em condições de elaborar projetos para captação de recursos. Terceiro, algumas, poucas, conheciam, tinham equipe técnica, mas tinham pego o recurso no passado e não tinham prestado conta adequadamente e acabam ficando em situação do cálculo. Aí eles caíram no cálculo. Para ter uma ideia do que eu estou falando, em 2012, quando nós fizemos esse exercício, apenas 10 municípios do Estado do Pará estavam habilitados a captar recursos em nível federal. Isso é um exemplo do que eu estou falando. Ou seja, a prefeitura não pode ficar refém exclusivamente dos repasses constitucionais. Tem prefeitura no Estado do Pará que não tem arrecadação própria. Você não tem minimamente, por exemplo, o cadastro dos imóveis do município para comprar IPTU. E muitas prefeituras que têm estão com o seu cadastro desatualizado. Isso é um desafio. Nós precisamos avançar e profissionalizar a gestão pública. Nós precisamos também discutir, no atual paradigma, fortemente as parcerias público-privadas. Não dá para ficar esperando somente recursos oriundos do Tesouro do Estado, ou do Tesouro da União, ou do Tesouro do município. O que os grandes projetos, as empresas privadas, podem atuar de forma parceira nas gestões públicas municipais? E aí, esse é o desafio que nós temos que pensar nesse contexto atual. Existem, por exemplo, regiões como é a região do Araguaia, aqui, região de Carajás e Araguaia, que fazem parte de regiões que vêm nos últimos anos sofrendo significativos impactos econômicos e demográficos. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, que essa região é uma região de fronteira. Todo mundo sabe aqui que essa região possui um potencial do agronegócio que é fantástico. Um turismo também que precisa ser mais bem conhecido, mais bem explorado, possui uma produção de gado, seja pecuária de corte, pecuária leiteira, que é expressiva. Produção de grãos, a soja, nós estávamos conversando sobre isso, a soja vem entrando fortemente. Tudo isso traz consigo impactos. Impactos sociais, impactos demográficos, impactos ambientais, impactos nos núcleos urbanos. O Estado do Pará hoje, e essa região é fortemente impactada por isso, é um Estado que recebe uma gama significativa de imigrantes. Eu não tenho dúvida que se você fizer uma enquete aqui na região, boa parte das pessoas que moram nessa região não são nascidas no Estado do Pará, mas vieram do Estado do Pará. Você tem uma identidade aqui que é diversa. O que eu estou falando? Esse processo vem se intensificando nos últimos anos. Entre 2010 e 2014, a cada ano, 34 mil pessoas entravam no Estado do Pará em busca de novas oportunidades. Mas o que isso chama atenção nas gestões públicas municipais? As pessoas vêm para o Estado do Pará em busca de novas oportunidades porque são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Essas pessoas vêm do sonho do Eldorado, ou seja, está havendo grandes projetos energéticos, mineradores, o agronegócio vai estar crescendo, então eu vou migrar para aquela região porque ali eu tenho mais possibilidades de ter emprego. Infelizmente, grande parte dessas pessoas que migram para essas regiões, e essa região específica, são pessoas que têm baixa empregabilidade. Quando chegam nessas regiões, e aqui o cara desse município ele é clássico nisso, geram impactos urbanos. Crescimento desordenado das cidades. Favelas surgem do dia para a noite. Essas pessoas chegam em situação de vulnerabilidade social e passam a exigir mais do que o cidadão comum, médio, Estado. As pessoas querem e precisam de saúde, querem e precisam de segurança, querem e precisam de acesso à justiça, educação, esporte e lazer. E essas pessoas passam a pressionar as gestões públicas municipais e estadual por melhores políticas públicas. Esse é o desafio que está posto. Como
a gestão pública municipal pode, dentro de um processo de planejamento estratégico, antecipar esses problemas e ter políticas públicas indicatórias, melhorando a educação, melhorando a saúde, melhorando o acesso à justiça, criando ferramentas de inclusão social e cidadania no município, e isso tem que entrar fortemente nesse cenário econômico atual. O Estado do Pará possui, em função desse modelo econômico que foi construído, péssimos indicadores sociais. Para você ter uma ideia, os dados mais atualizados mostram que 16% da população do Estado do Pará sobrevive abaixo da linha da pobreza. Estou falando de mais de 1.200.000 paraenses de nascimento ou opção vivem no Estado do Pará com menos de meio salário mínimo per capita mês. Uma pessoa que vive com menos de meio salário mínimo per capita mês não tem minimamente dignidade. Não conseguem fazer frente às suas necessidades básicas como seres humanos. Daí a importância também de nós sairmos da armadilha do ufanismo econômico e pensarmos também mais fortemente na perspectiva de inclusão social. É preciso gerar emprego, é preciso gerar renda, é preciso verticalizar a produção, é preciso diversificar a base econômica, mas para e passo a isso é necessário também você ter ações na área social. E o que nós esperamos de uma gestão do PPS, que é um partido socialista, junto com alguns outros partidos que integram essa filosofia mais social, é justamente que a gestão pública também tenha um forte viés do social, da inclusão social, da cidadania, do acesso aos direitos básicos. Alguns pontos precisam ser mais fortemente explorados. E aí, alguns ganchos podem ser aproveitados nesse processo eleitoral, até para a construção do discurso da narrativa. Vocês sabem que no último dia 29 de junho, o governo do Estado do Pará lançou o programa estratégico, o Plano Estratégico Pará 2030. Ou seja, são 23 cadeias produtivas e são 12 cadeias produtivas estratégicas. O Estado do Pará está trabalhando, portanto, com uma lógica de um planejamento de médio e longo prazo. Como é que os municípios vão se integrar nessa lógica de planejamento de médio e longo prazo? Como é que os municípios vão buscar, portanto, a construção de políticas públicas articuladas, em parceria com outros níveis de governo? E, finalmente, a necessidade da profissionalização da gestão. Nós precisamos ter uma gestão profissional, meritocrata, que realmente coloque nos cargos chaves pessoas que tenham capacidade, sim, de contribuir para o aprimoramento da gestão pública. Vamos dar um passo, por favor, isso aí? Bom, existe a necessidade nesse contexto de um novo paradigma de gestão. E aqui um pouco a filosofia PPS. O que a filosofia PPS fala um pouco desse novo paradigma de gestão? Primeiro, nós precisamos de uma sociedade mais inclusiva e sustentável. E esse conceito de sustentabilidade que está posto correntemente precisa ser superado. O conceito de sustentabilidade corrente é a sustentabilidade que dialoga exclusivamente com questões ambientais. E o conceito de sustentabilidade moderno, para além das questões ambientais, incorpora fortemente o bem-estar humano. Não há sustentabilidade social se você não tem uma sociedade que tenha minimamente um padrão digno de vida. Essa sociedade ela é insustentável do ponto de vista social. Segundo, a busca por uma sociedade sustentável dialoga fortemente com o processo de planejamento. O planejamento está normatizado em lei. Infelizmente, é apenas uma mera peça de ficção para grande parte dos municípios do Estado do Pará. Vocês sabem que a gestão pública municipal precisa ter PPA do município e o plano diretor municipal. Lamentavelmente, as câmaras de vereadores de grande parte dos municípios aprovam os PPAs e os planos diretores municipais sem efetivamente fiscalizarem a colocação em prática daquilo que foi construído. Muitos municípios do Estado do Pará não fazem nenhum processo de discussão com a sociedade. Contratam consultorias externas, o camarada vem, elabora um plano diretor e entrega para a Câmara de Vereadores que aprova. E o papel do vereador
é um papel de cobrar do gestor público municipal o cumprimento das diretrizes postas no PPA e das diretrizes postas no plano diretor municipal. Esse é um fator chave, porque o planejamento não é responsabilidade exclusiva do prefeito. O planejamento, ele é compartilhado. Ele é compartilhado com o Poder Legislativo e também com a sociedade. E a importância dos pré-candidatos a vereadores entenderem que, no seu exercício de mandato, vocês precisam fiscalizar se realmente o prefeito está cumprindo com aquilo que foi aprovado como lei municipal. Esse planejamento precisa ser de uma visão sistêmica, integrada e participativa. E o participativo ele é muito caro para nós do PPS, porque a velha forma de fazer política era a forma de você vinha com o planejamento de cima para baixo, você não conversava. Você contratava uma consultoria, meia dúzia de pessoas que tinham as ferramentas e elaboravam um diagnóstico do município e pronto, estava feito. Hoje, a moderna ferramenta de gestão pública pressupõe que esse planejamento tem que ser dividido com a sociedade. Existem várias metodologias, existem vários mecanismos para fazer isso, mas a participação da sociedade passa a ser um elemento fundamental desse novo modelo de gestão. Não tenho dúvida, inclusive com as ferramentas sociais, com a geração Z, a participação da população, ela tende a se aperfeiçoar, ela tende a ficar cada vez mais intensa. Ao mesmo tempo, é fundamental nas gestões públicas que se construam instrumentos de monitoramento e avaliação de políticas públicas. A velha lógica que impera hoje é apenas do planejamento prévio. Você faz um documento e muitas vezes o documento fica na prateleira. Mas você não tem instrumentos que monitorem e avaliem aquilo que foi pactuado. Então a gestão eficiente hoje é aquela gestão que, ao mesmo tempo que faz o planejamento de forma sistêmica, integrada, participativa, ela estabelece instrumentos de governança, estabelece metodologias e mecanismos de monitoramento e avaliação da execução do planejamento, possibilitando, inclusive, a atualização desse planejamento. O planejamento é um ato contínuo, e eternamente ele precisa ser revisitado. Terceiro ponto, quarto ponto que dialoga fortemente com essa visão: transparência. Vocês sabem que existe uma legislação agora que obriga as gestões a terem o seu portal da transparência. Infelizmente, a sociedade ainda não se apoderou disso. Muitos municípios ainda não colocam as informações por completo, ou as informações estão defasadas, e aí a importância do controle social é isso. Nós precisamos exigir dos nossos gestores públicos que atualizem o portal da transparência e coloquem as informações de modo que a população tenha acesso aos dados e possam, a partir daí, exercer o controle social. Os próprios vereadores, eles precisam aprender a usar os dados para o melhor exercício de mandato. Eu não vou fazer a pergunta aqui, porque eu tenho quase certeza que grande parte das pessoas aqui nunca entraram no portal da transparência do município. Isso aqui eu digo para as enquetes que eu faço. Vocês têm. A grande parte das pessoas nunca entraram. Você pode ser um caso, mas quando eu faço essa enquete, geralmente entre 5% e 10% das pessoas já entraram no site da transparência do município. Se você fizer uma enquete aqui fora, você vai ver. Boa parte das pessoas não fizeram ainda uma visita ao portal da transparência. Vamos deixar para o final, porque... Não, mas mesmo que faça, não existe alimentação. Não existe alimentação, perfeito. Mas não existe alimentação porque as pessoas não leem e não cobram. Porque se as pessoas entrarem, verificarem e cobrarem, passa a haver um processo de controle social. Daí a importância de nós termos maior atenção. Por exemplo, essa campanha eleitoral, nós estamos em fase de pré-campanha. Ninguém aqui pode pedir voto. Mas vocês podem começar a levantar bandeiras de uma forma inteligente. Quantos de vocês já entraram no portal da transparência e já fizeram uma postagem nas mídias sociais sobre o que vocês encontraram lá? Por exemplo, você acabou de dar uma informação. A informação do portal da transparência não está atualizada. Isso aqui daria uma boa informação para ser compartilhada no Facebook, ser compartilhada no WhatsApp, nas mídias sociais. No portal da transparência, você tem um gasto sobre educação, sobre saúde, sobre segurança pública municipal, etc. Daí é importante nós nos tornarmos agentes de mudança. Agentes. Provocar essa mudança.
essas questões podem dar a vocês instrumentos que permitam começar a fazer um debate político nesse momento, pré-campanha. Bom, instrumentos de controle social, fortalecimento das instâncias de governança local, parcerias público-privadas, aumento da eficiência e da efetividade da administração pública municipal, instituição da lógica de gerenciamento de projetos. Ponto importante. O que se percebe? Como não há uma profissionalização da gestão, é comum vocês observarem o seguinte: você tem uma obra que foi contratada com um valor hipotético de 1 milhão e um prazo de execução de 12 meses. Com muita frequência, o que nós observamos? Essa obra, que era 1 milhão, vira 2, 3 milhões facilmente, e os 12 meses viram 24, 36 meses. Existem dois fenômenos. Existe um fenômeno de corrupção, sim, que precisa ser mais bem fiscalizado, controlado, mas existe um outro fenômeno que muitas vezes não há um processo de corrupção propriamente dito, mas há um processo de falta de gerenciamento e acompanhamento da execução da obra. Você tem um processo de você contrata uma empresa e pronto. As gestões públicas, elas precisam incorporar a lógica de gerenciamento de projetos, definindo metas, acompanhando a execução, fiscalizando a execução. Portanto, isso também faz parte dos desafios da moderna gestão pública. Isso é respeito ao cidadão. O terceiro e último ponto para a gente passar para a próxima discussão é: qual é o diferencial da nossa proposta como PTS? Qual é o projeto para a cidade? Eu não tenho dúvida que nós precisamos construir cidades mais criativas. E o nosso desafio como atores políticos que nós somos é esse. A superação da nossa condição de subdesenvolvimento, em parte, está ligada ao processo de criatividade e empoderamento dos atores sociais. Vou dar 2 exemplos aqui. Poderia usar vários exemplos internacionais, mas não. Eu vou usar 3 exemplos, aliás. Vou usar, olhei para o Everaldo, agora me lembrei de um terceiro. Dialogo muito fortemente com ele, o exemplo que eu estou falando. Eu vou usar 2 exemplos de Brasil. Eu vou pegar um exemplo do Sul, um do Sudeste, e eu vou pegar um exemplo da Amazônia. Já ouviu falar na cidade de Maringá? A cidade de Maringá, estado do Paraná, hoje é um exemplo de modelo de desenvolvimento. Mas Maringá nem sempre foi assim. Ano passado eu tive a oportunidade de ir ao estado do Paraná. Eu sou membro do Conselho Federal de Economia, fui participar de um congresso de economistas lá e conheci o então secretário de Planejamento do Estado do Paraná, que é ex-prefeito de Maringá. E passei a conversar com ele sobre gestão pública. E ele, falando da experiência dele como gestão pública, e ele me contou a história de Maringá. Na década de 80, a cidade de Maringá era o patinho feio do estado do Paraná. Enquanto todas as outras cidades estavam passando por um processo de crescimento econômico, dinamismo da atividade produtiva, Maringá estava cada vez mais atrasada. O que estava na raiz? O processo político municipal. Ele narrava que década de 80, 90, você passava a ter a cada eleição a troca de prefeito e o novo prefeito desfazia tudo que o prefeito anterior tinha feito. Então era um eterno recomeço. As brigas políticas partidárias colocaram a cidade de Maringá numa situação de atraso. Até que os empresários do município resolveram assumir o papel de protagonismo do processo. A Associação Comercial de Maringá fez um processo de planejamento estratégico do município de Maringá e eles obrigaram os pré-candidatos a prefeito a se comprometerem com aquelas diretrizes de atuação e não interromperem nenhum dos projetos que estavam sendo discutidos e propostos na sociedade. A partir de então, Maringá teve uma completa inflexão na sua dinâmica de desenvolvimento. E Maringá, que era uma cidade atrasada do ponto de vista econômico, virou hoje referência em termos de modernidade, de gestão e de protagonismo. O presidente da Associação Comercial virou depois prefeito e hoje é secretário de Planejamento. E é esse camarada que me narrou essa história. Segunda história. Vocês já ouviram falar em Gramado? Todo mundo já ouviu falar em Gramado. Gramado é uma cidade do Rio Grande do Sul que tem 30 mil habitantes. Ano passado eu tive a oportunidade de conhecer Gramado, fui passar 15 dias e quem trabalha na minha área de gestão pública, tudo é um laboratório para a gente. Né? Então eu peguei alguns dias, eu fui andar na cidade.
E andar e conversar com as pessoas. E com o empresário, com o funcionário, etc. E a história do Gramado ela é muito interessante, porque Gramado, até final dos anos 80, era uma cidade como qualquer outra cidade do Rio Grande do Sul. Não tinha nenhuma excepcionalidade. E começou a acontecer alguns acidentes históricos. Eu digo isso porque determinados acidentes históricos nós podemos potencializar e aproveitar. Um empresário resolveu fazer um desfile natalino de Gramado. Um grande empresário. Então ele fez lá durante 5 anos o Natal Luxo. No 6º ano, a prefeitura puxou para poder público a elaboração do Natal Luxo. E a partir daí, o Natal Luxo, que eram 5 dias, virou 10 dias, 15 dias, e hoje, o Natal Luxo de Gramado, ele começa dia 1º de novembro e vai até o dia 30 de janeiro. Ou seja, são 3 meses de atividades natalinas que movimentam fortemente a economia de Gramado. E trazem, a partir desse processo criativo, geração de emprego, geração de renda, melhoria da qualidade de vida da população. O que é Gramado hoje? 30 mil habitantes. Gramado possui hoje 30 mil leitos hoteleiros. E fui ano passado, me encantei, estou indo de novo esse final de ano com a minha filha passar uma semana em Gramado. E é interessante, se você ligar para os hotéis com menos de 7 meses de antecedência, você não consegue hotel. Você tem que ligar com muito tempo de antecedência. E você entra na cidade, você vê que a economia gira em função das atividades turísticas. Depois eles criaram o Festival de Gramado. Não satisfeitos em ter de novembro a janeiro, eles criaram o Festival de Cinema de Gramado, que movimenta a economia junho e julho. E, conversando com uma pessoa da prefeitura, o projeto deles é fazer de Gramado um polo de atração turística todos os meses do ano. Então, eles estão desenvolvendo projetos para transformar em todos os outros meses do ano atividades culturais, esporte, de lazer, artísticas. Isso tudo envolve criatividade. Eu entendo que a palavra vontade política ela é muito perigosa, porque eu vou responder a pergunta. Frequentemente a gente se depara com a seguinte afirmativa: a falta de vontade política. Esse ter uma caixa de banana. Eu diria que falta criatividade, falta percepção, falta, de certa forma, uma visão estratégica, falta uma visão mais sistêmica e integrada. Porque muitas vezes. Profissionalização também. Profissionalização. Não há um interesse, é fácil chegar nessas pontas. Primeiro tem que haver interesse. Mas o interesse ele tem que partir da sociedade e não do político. Nós precisamos quebrar esse paradigma. Porque nós continuamos na velha política esperando que vai vir um ser iluminado, que vai sentar na cadeira do prefeito e vai mudar a história do prefeito. Não, se nós como sociedade, nós não nos envolvermos no processo, exercemos... O que aconteceu em Gramado? Gramado veio do setor privado, Maringá veio do setor produtivo, não foi do poder público, não foi vontade política da gestão civil, foi vontade política dos atores sociais. Pessoal, só dar uma informação antes de perguntar, para fechar Gramado aqui. Eu perguntei quanto ganhava nível salarial das pessoas. E você entra em Gramado, por exemplo, contrata-se, precisa de vendedor. Eu entrei numa loja de chocolate, lá tinha um camarada com uma vasilha distribuindo barrinha de chocolate para perguntar. Perguntei, quando você ganha? Não, o meu salário aqui é R$ 1.500 por mês, mas a gente tem um bônus aqui de venda, a gente não tira menos de R$ 3.000 por mês. O camarada que menos ganha em Gramado ganha R$ 3.000 por mês. Isso é qualidade de vida, isso é renda. Vamos lá, manda a ficha aí. Você fala em relação ao poder, essa questão de transformação, que não deve partir do político em si, né? Agora, um desafio muito grande que a gente hoje é fazer com que a população entenda isso. Né? Que às vezes todo mundo, você vê que o povo está clamando para uma mudança, para que as coisas melhorem, mas assim, eles não entendem que realmente essa mudança tem que partir deles, né? Da sociedade em si. Né? Você sai por aí, conversando com o pessoal, você sabe botar o dedo na cara da política?
política é isso, política é aquilo. Sim, mas que você começa a se aprofundar um pouco no diálogo, você está propondo fazer a sua parte. Ah, não. Então, assim, ele não entende isso ainda. Então, acho que um desafio muito grande nosso é provocar isso. Provocar isso nas pessoas. Esse senso crítico da mudança, de como ver a mudança e que essa responsabilidade começa de cada um de nós. Terminando minha fala, você citou duas cidades do Sul. O Sul, talvez culturalmente, ele é realmente uma região diferente. Mas o restante, é interessante que o gestor tenha essa dinâmica de provocar na sociedade essa questão da mudança. Porque culturalmente os outros estados não têm isso. Então, a pergunta é importante, tá? Deixa eu só avançar aqui. Primeiro, o processo político ele tem que ser entendido como um processo educacional. Nós somos, querendo ou não, pessoas mais esclarecidas e precisamos esclarecer o resto da população. Segundo, nós precisamos ir para além. Lamentavelmente, mesmo as pessoas engajadas politicamente fazem política apenas em períodos eleitorais. Certo. E nós temos que aprender a fazer política todos os dias. Correto, plenamente. Concordo plenamente. Eu morei 6 anos fora e a gente prestava serviço para o município, a autarquia daquele lugar lá, Distrito de Loures. E uma coisa que eu achei interessante, a gente pegamos uma praça para ser feita ali em Portugal, até em Sacavém, uma cidadezinha que tem lá. E aí sempre tinha aquelas pessoas muito de idade ali com a gente. Eu sem costume de trabalhar, cavar buraco, não sei o quê. Aí eu falei para aquele bando de velho que ficava lá, né? Eu falei, meu senhor, o senhor não tem o que fazer não? Ele falou, não, eu sou aposentado. Eu falei, por que o senhor não deixa a gente trabalhar? Ele falou, não, porque o seu patrão, para ele receber, a nossa associação do bairro aqui tem que assinar. Isso aqui eu vou morrer nesses bancos. Vocês têm que fazer bem feito. Eu fiquei olhando assim para ele. Então tá bom. Um certo dia encontrei um menino de 10 anos numa praça. E eu comecei a conversar com ele ali. E ali eu falei para ele, o governo português é muito bom, dá material para vocês, merenda de qualidade, não dá? O menino falou para ele, não dá? Não. O meu pai e a minha escola não falam que eles dão, não. Isso, eles estão retribuindo aquilo que nós estamos pagando de imposto. Eu falei, é mesmo? Eu falei, Então eu penso, a longo prazo em Conceição do Araguaia, nós temos que trabalhar nas escolas, se porventura a gente pegar isso aí, para ter pessoas conscientes, pessoas que entendam, e isso tem que ser a longo prazo. Porque eu sou de uma geração que a professora falava assim para mim, eu falava assim, professor, onde é que eu jogo o papel? Não, joga aí no canto que quem vier limpa. Eu sou dessa geração. Eu vim aprender depois de velho, de pegar um papel e colocar no cesto de lixo. Eu acho o seguinte, a nível de Conceição do Araguaia, com a prefeitura de 3 em 3 meses, o FPM bate a zero. Eu acho que só Deus e a conscientização para a gente trabalhar a longo prazo, para superar isso e mudar, porque Conceição do Araguaia tem potencial. É um pensamento meu, né? Perfeito. Eduardo, só se complementando um pouco da fala do colega, eu acho que vai muito a favor do que tu coloca como paradigma mesmo de gestão. Eu sou professor do Distrito Federal e já me atrevi a dar aula de sociologia rural e com as atividades correlatas a essa discussão de conscientização. Infelizmente é algo muito complicado de se estabelecer e de se mudar essas concepções, mas a gente não pode se dar por vencido. E é dentro desse meu viés de pensamento que vai a favor do que tu comenta ali, é que é o meu discurso político mesmo. A gente está tentando trabalhar essa educação, essa conscientização. O vereador comentava essa questão de a gente vai estar recebendo, como eu já estou recebendo, a dinâmica de pedir, de ter assistencialismo que não é um dever do vereador. Eu estou hoje como pré-candidato, mas eu acho que a gente tem que tentar cortar, né, essa raiz que, com certeza, eu acho que ainda persiste, mas é dever nosso colocar em prática que o candidato, o indivíduo que está colocando sua nome à disposição, tem que trabalhar com conscientização política para que essas pessoas saibam que o nosso papel é de fiscalizador, de cobrança, no sentido de fazer que as políticas públicas se estabeleçam da melhor forma possível.
Eu acho que é esse o nosso papel. E se a gente ficar nessa historinha de dar continuidade, esse tipo de política que ainda persiste, a gente vai estar no mesmo erro. Excelente. Então eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar, essa conscientização. Deixa eu retomar a pergunta dela aqui, voltando para a questão que eu falei do terceiro exemplo. Obviamente eu não estou aqui dando aula de teoria do desenvolvimento local, desenvolvimento regional, etc. Mas estudo, vários teóricos estudam, mostram a importância da cultura local, a importância do capital social. Só que a cultura e o capital social, ele é um processo histórico, mas pode ser mudado, pode ser quebrado. Daí a importância, aí sim, da gestão pública, ela ter uma política pública de maior envolvimento, de busca por maior envolvimento da cidade. Daí os instrumentos de governança, os instrumentos de controle social, daí o processo educacional que vocês muito bem falaram. Mas pode ser quebrado. Quer ver um exemplo? Paragominas. Conhece Paragominas? Paragominas passou por uma crise que poderia ter sido até alocada, mas foi a melhor coisa que aconteceu para a cidade de Paragominas. 2008, Paragominas era um polo de extração de madeira. Era uma cidade conhecida por Paragominas, onde tinha violência imperando. Você tinha uma cidade que era uma sociedade que era um caos, que conhecia Paragominas naquele momento, e vivia da extração, e muitas vezes da extração ilegal de madeira. Teve uma operação chamada Arco de Fogo, nível nacional, que fechou todas as serrarias de Paragominas e de vários municípios do estado do Pará e da Amazônia. E isso gerou uma crise, porque a economia do município girava em torno da madeira. Bom, alguns empresários se reuniram, uma discussão intensa, o Everaldo está lendo um livro sobre essa história, uma discussão intensa do que fazer, até que alguns empresários assumiram o protagonismo do processo e disseram, peraí, vamos mudar essa história, vamos começar a construir um novo. Hoje, em função daquela crise e daquela atitude de fazer diferente, de fazer o novo, Paragominas é considerada uma cidade modelo. Existe um programa chamado Programa Municípios Verdes, que começou em Paragominas. E quando a gente vai em Paragominas hoje, a gente percebe uma sociedade muito mais participativa. Eu vou dar uma coisa que eu estou falando. A FAPESPA tem um instrumento chamado Barômetro da Sustentabilidade. Nós lançamos ano passado um projeto. Estamos trazendo para cá uma ferramenta que é, em termos de indicadores de desenvolvimento, da última geração, quinta geração. Vou passar um pouco sobre isso porque isso não interessa nesse momento. Mas nós fomos convidados pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal a apresentar o barômetro lá. Eles estão planejando o município do longo prazo pela terceira vez. Eles estão no terceiro ciclo, estão iniciando o terceiro ciclo. Eu fui convidado aí para Paragominas e entrei no auditório que tinha mais de 300 pessoas, empresários, produtores rurais, alguns políticos, pessoas de todas as categorias e níveis sociais que possam imaginar. Eles estavam discutindo o que fazer nos próximos 15 anos em Paragominas. Já é a terceira vez que eles fazem isso. Então existe um conselho de desenvolvimento local que eles discutem permanentemente as ações do município de Paragominas. E eles exercem controle social sobre os prefeitos. Os prefeitos são obrigados a ir no conselho e prestar conta do que estão fazendo e assumir compromissos. Então é o terceiro prefeito depois daquela crise de 2008, e Paragominas, num curto prazo de tempo, mudou fortemente. Eu quero usar um terceiro exemplo. Dá um cliquezinho aqui. Mas Paragominas é uma cidade formada por muitos migrantes. Agora pegar uma sociedade mais tradicional. Bragança, vocês conhecem Bragança? Litoral do estado do Pará. Bragança é uma cidade de 100 mil habitantes. Uma cidade que passou recentemente por uma experiência que eu acho que pode ser um projeto piloto para ser reproduzido em outros municípios do estado do Pará, inclusive aqui nesse município. Então, o que nós fizemos? Nós produzimos primeiro um diagnóstico do município. Fizemos o chamado barômetro da sustentabilidade do município de Bragança. Lançamos no ato público o barômetro da sustentabilidade do município de Bragança, apresentando 27 indicadores de bem-estar humano e social do município.
A sociedade se enxergou. Mas nós fomos para além. Fizemos uma costura que envolveu vários atores sociais, desde a prefeitura, passando pelos pesquisadores do IFPA local, passando pelos pesquisadores da UFPA local, passando pelo CDF local, passando pela Associação Comercial Local, Geraldo, eu quero que tu escute isso aqui, passando pela maçonaria local. Esses atores chaves participaram de uma oficina estratégica que nós moderamos durante 10 dias, que deu origem e base para a elaboração do Plano Estratégico Bragança 2030. Esse plano estratégico foi recentemente lançado, cerca de um mês e pouco atrás, pensando Bragança nos próximos 15 anos. E os atores locais se apropriaram do processo e constituíram o Fórum de Desenvolvimento Local Bragança 2030. Me incluíram no grupo do WhatsApp deles. E eu estou bastante impressionado com o que está acontecendo em Bragança. Eles estão indo nas rádios divulgar o Bragança 2030, estão convocando reuniões públicas em várias comunidades para apresentar o Bragança 2030 e estão obrigando os pré-candidatos a prefeito de Bragança a assinarem o Bragança 2030. Eles assumiram o protagonismo do processo. O que significa isso? Significa que o próximo gestor, ele não vai chegar na cadeira de prefeito para fazer o que ele quer. Por quê? Porque já existe um compromisso social que foi pactuado por vários atores sociais, que gera, portanto, instrumentos de governança que permitem o fortalecimento do capital social, a mudança da cultura e um processo de protagonismo da sociedade no planejamento. É isso que nós estamos colocando como desafio do novo para os municípios do estado do Pará. Conceição do Araguaia. Como é que Conceição do Araguaia pode se tornar uma cidade criativa? Olhando para algumas experiências. Quais são as diretrizes de Conceição do Araguaia em termos de desenvolvimento? O agronegócio, o turismo. O que nós podemos fazer para fazer de Conceição do Araguaia uma referência nacional naquilo que faz? Uma cidade diferente das outras cidades. Como é que nós podemos pensar o planejamento? Imagina, hipoteticamente, Conceição do Araguaia 2030, instituindo um fórum de desenvolvimento local, Conceição do Araguaia 2030, aonde tenha o gestor prestando contas do que está fazendo. Isso é o jeito do PPS de fazer política pública. É um jeito aonde você divide, compartilha responsabilidades, você empodera a sociedade.